Pessoal! A gente começa hoje o nosso curso de Revit para arquitetura. E para isso eu vou abrir um arquivo que já vem com o software para mostrar para vocês a interface. Você vai no item abrir, você tem aqui uma pasta chamada Samples, que são os exemplos, e eu vou pegar esse arquivo daqui, ó, Basic Sample Project. Primeiro, a minha interface do Revit, ela consiste aqui em abas em que eu vou visualizar partes do meu trabalho. O meu trabalho ele vai ser um modelo BIM, e aí a gente vai poder visualizar esse modelo de diferentes formas. Como os softwares que vocês conhecem, vários softwares, eles têm vários conjuntos de botões aqui. A gente tem a nossa área aqui de trabalho, tem a barra aqui embaixo, que tem algumas funcionalidades, e tem essas abas. Primeiro eu vou organizar a visualização da minha interface. Primeiro eu vou aqui no item Vista, eu vou na interface do usuário, ativar o que eu preciso visualizar aqui na minha tela do Revit, principalmente o navegador de projetos e a janela de propriedades. Então aqui eu consigo ligar e desligar os itens aqui de visualização no meu trabalho. Essas janelas, elas podem ficar flutuantes. Se vocês estiverem trabalhando com 2 monitores, vocês podem deixar a tela do Revit, essas janelas em outro monitor. Conforme vocês posicionam ela aqui na lateral, elas podem ficar grudadas aqui, fixas aqui nessa lateral. Eu costumo utilizar as 2 janelas, propriedade aqui do lado esquerdo e navegador do lado direito. Por quê? Porque aqui no navegador de projetos, se vocês verem esses sinaizinhos de menos, eu vou recolher todos os subitens. Então eu tenho aqui, olha, uma opção de vistas, legendas, tabelas, folhas, famílias, grupos e vínculos. Então, aqui no Vistas, olha, se eu abrir o maisinho, eu vou ver plantas de piso, vistas 3D, elevações, cortes, são modos como eu posso visualizar esse modelo. Depois eu tenho legenda, tabelas e folhas. O que está em negrito é o que eu estou visualizando. Então, o que eu estou vendo é uma folha. Esta folha, eu vou abrir aqui o mais, ela tem diversas vistas inseridas nela. Então, nesta folha, eu estou vendo uma tabela, vendo imagens de renderização que fazem parte desta folha. Estas vistas, elas foram construídas nos itens de vistas aqui em cima. Vista, tabela, legenda. Então, eu vou buscar uma vista de renderização. Se eu der 2 cliques, ele vai ativar a vista de renderização. Então, aqui eu tenho uma vista. E na folha, vejam que agora eu tenho 2 abinhas. O ícone que aparece aqui é um do bolinho de renderização. E aqui eu tenho o title sheet, o ícone que aparece é de uma folha. Então, a folha, ela tem dentro dela aquela vista do modelo. Então, o primeiro passo é entender essa navegação. Conforme você ativa uma vista com 2 cliques, essa vista ela vai aparecer aqui como um item e o referido ícone do tipo de vista que eu estou visualizando. Aqui no caso eu estou vendo um corte. Vamos ver uma vista 3D. Então eu tenho vista 3D, olha, posso ter uma perspectiva, um corte em perspectiva, uma análise solar, e todos eles vejam que o íconezinho é o íconezinho de vista 3D, que é o mesmo aqui desse botão de vista 3D. Conforme eu for abrindo as minhas vistas, o meu trabalho vai pesando um pouco no processamento aí do computador, porque ele vai ficando com muita informação carregada. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, escolher a vista que deseja trabalhar, e aí aqui nesses botões, nessas funções aqui em cima, eu tenho um botãozinho que fecha a janela inativa. Ele fecha todas essas janelas, essas abinhas aqui que eu não estou utilizando no momento. Isso costuma liberar um pouco, deixa o trabalho um pouco mais leve. Quando eu quero visualizar as minhas plantas, então eu tenho planta nível 1, nível 2 e do terreno. Existe uma pequena diferença entre elas. E quando eu quero criar mais vistas, eu tenho aqui na opção Vista, eu tenho possibilidade de criar vistas 3D, de câmera, de percurso, ou vistas paralelas, projeções paralelas. Eu tenho corte, né? Eu posso criar uma série de outros tipos de vistas que eu posso encontrar aqui, tipo de plantas que eu posso criar a partir do meu modelo.
Lembrando que aqui a gente faz um modelo 3D e a partir dele a gente gera vistas. A gente não desenha a planta aqui. A gente constrói o edifício em 3D e desse modelo 3D a gente deriva as vistas que a gente deseja para mostrar o nosso trabalho. Então, se a gente quer mostrar uma planta, a gente modela em 3D e extrai desse modelo uma planta. Mais uma coisa que a gente pode falar de vistas é que cada vista que eu tenho aqui configurado, na barra de propriedades, ele está mostrando a vista, que tipo de vista que é. E aqui eu tenho uma opção que chama recortar vista. E embaixo, região de recorte visível e recorte de anotação. Se eu pedir para aplicar, ele vai mostrar aqui um retângulo que representa o limite assim dessa vista. Para que eu vou usar isso? Esse retângulo é o limite da vista e o tracejado é o limite da anotação. Quais objetos de anotação, de texto, de cota aqui vão fazer parte da visualização da vista. E a linha de dentro é com relação ao modelo. Então, se eu quiser cortar uma parte da vista, eu uso esses controles para esse gerenciamento. Quando que eu uso isso? Eu estou fazendo um empreendimento grande. Eu só quero mostrar no condomínio a planta da área de lazer ali, do salão de festas. Então, eu não preciso mostrar o empreendimento inteiro. Então, eu uso esse recurso para recortar. E a região de recorte visível, esse item, ele permite que eu não mostre essa linha que delimita aquele recorte. Então, quando isso vai para a folha, quando esse desenho vai para a folha, eu posso não querer mostrar aquela linha. Isso funciona em qualquer vista de desenho que tiver no meu trabalho. Se eu tiver região de recorte visível, eu estarei aqui visualizando esse meu recorte. Se eu quiser que mostre um pouco mais de céu, por exemplo, nesse desenho, eu posso editar a extensão dessa vista. E as mudanças que eu fizer aqui vão surtir efeito também nas folhas que apresentarem essa vista. Com relação às plantas, eu tenho aqui embaixo uma configuração de escala, porque o Revit ele já mostra automaticamente o tamanho dos textos já preparados para a escala de trabalho. Se eu quiser que essa vista apareça em 1:50 na minha folha, eu mudo aqui para 1:50 e os textos já ficam adequadamente configurados para que na folha tenha o tamanho do texto convencionado. Se eu puser 1:100, o texto na tela proporcionalmente o desenho é maior, porém na folha ele permanecerá com a mesma altura em qualquer uma das escalas. Já nas vistas 3D, a gente tem uma outra possibilidade também de gerenciar a questão das vistas. Essa vista aqui 3D é uma vista, toda vez que eu crio uma vista 3D, ele cria com esse nome, depois eu posso renomear ele, fixar com um nome específico. Quando eu tenho uma vista, eu tenho também aqui embaixo algumas configurações. Eu posso, nesse botão, configurar o modo de visualização, o acabamento de visualização daquela vista. Então, eu tenho desde a opção de estrutura de arame, em que eu vejo todas as linhas do meu trabalho, internas e externas. Eu tenho a opção linha oculta, em que eu vejo as superfícies e ele oculta as linhas por trás das superfícies. Ou eu posso também acrescentar cores, acrescentar as cores mais próximas dos materiais e a opção realista que vai simular, isso deixa o trabalho mais lento, porque é um processamento gráfico maior. Ele vai mostrar, dar uma prévia da aparência dos materiais. Então, os materiais que são baseados em fotos, que têm fotos como uma base, ele vai permitir o trabalho e já visualizar, tem uma prévia dessa visualização. Repare principalmente nas árvores a diferença de quando eu trabalho aqui como sombreado, por exemplo, olha, a árvore ela mostra a geometria, né? Ou quando eu mostro como realista. Se eu ativar essa opção Ray Trace, ele vai fazer uma prévia do que seria a renderização. E para isso é necessário ter uma capacidade de processamento gráfico bastante intenso aí no computador. Então, normalmente a gente não utiliza porque acaba inviabilizando o trabalho. E para fazer uma navegação, para você visualizar o teu modelo, você tem aquele mouse com bolinha
em que, se você apertar a bolinha do mouse e deslocar o mouse, você pode arrastar a visualização, enquanto que a bolinha você pode ir para frente e para trás. E se você apertar a tecla Shift e apertar a bolinha, você vai então girar essa visualização para escolher um ângulo que você tenha interesse. Existe uma diferença entre esse tipo de visualização e uma visualização de câmera, porque aqui eu não tenho ponto de fuga, isso aqui é uma projeção paralela. Todas as linhas paralelas do desenho, do modelo, aparecem paralelas na tela, diferente de uma câmera em que eu tenho ponto de fuga e que as linhas paralelas convergem para um ponto de fuga. Eu definindo o ângulo de visualização aqui que eu desejar, eu posso, com o botão direito do mouse aqui, renomear essa vista. A partir da planta, eu vou numa vista de planta e eu vou criar uma vista de perspectiva. Então, eu posso ir no item de vista, câmera. Para fazer isso, eu posiciono a câmera, direciono para onde eu quero ver. E a partir daí, eu tenho essa vista aberta. Ele criou um item aqui, ó, vista 3D 1. Aí eu tenho esse item aberto aqui, em que eu posso ampliar tanto a área do recorte de vista, como girar a visualização, segurando o Shift no caso, e escolher exatamente o ângulo que eu desejo aqui para o meu trabalho. Com relação aos níveis, essas plantas estão escritos aqui, ó, nível 1, nível 2 e site, especialmente nível 1 e nível 2, eles são níveis que estão aqui configurados. Então, eu tenho aqui, ó, um nível 0, que é o nível 1, e a planta relativa a esse nível 0, que normalmente a gente faz a 1,20, 1,50, a partir do nível que a gente está chamando de nível de representação. Eu tenho aqui na vista nível 1, eu tenho aqui uma opção chamada faixa de vista. A faixa de vista, ela tem o nível inferior 0, que é onde começa o nível. Eu tenho o plano de corte, que é o deslocamento 1,20. O plano de corte passa a 1,20 do nível 0, no caso, que é o nível, esse level 1, está na cota 0. Então, o plano de corte está passando na cota 120 e o topo do nível está configurado para a altura de 2,30. Então, com isso, ele automaticamente já identifica quais são os objetos que estão sendo cortados na altura de 1,20 m e já representa segundo a configuração que foi designada para ser a configuração de corte do objeto. Então, por exemplo, essa parede, a configuração de corte já tem a linha mais grossa. Se o objeto fosse uma parede abaixo de 1,20 m, ele não estaria sendo representado como corte, estaria sendo representado como vista. Aqui numa vista 3D, eu tenho uma opção que chama caixa de corte. Essa caixa de corte é um recurso bem interessante para a gente utilizar quando a gente quer cortar, principalmente quando está em 3D, a gente quer mostrar o nosso modelo cortado. Nesse caso, esse arquivo que eu abri, eu não consigo visualizar a caixa de corte porque ela foi ocultada. Nessas ferramentas aqui de baixo, uma delas do lado do óculos é uma lâmpada, revelar elementos ocultos. Se eu ativar essa ferramenta, vocês vão ver em rosa os objetos que estão ocultados nessa vista. Então, eu posso ver que tem uma caixa aqui que ela está sendo ocultada. Se eu puser com o botão direito do mouse selecionando a caixa, eu vou pôr exibir na vista elementos. Então, ela passou a exibir essa caixa de corte. Eu posso desligar, então, a ferramenta de revelar os elementos ocultos e aí eu consigo visualizar a caixa de corte. A caixa de corte é como se fosse uma caixa de sapato em que eu tenho esses pontos de controle e aí eu posso escolher como cortar esse meu objeto. Então, por exemplo, eu posso querer mostrar o meu modelo parcialmente cortado para fins de ilustração e no momento em que eu quiser não visualizar mais os limites da caixa de corte, eu ponho o botão direito do mouse, coloco o ocultar na vista elemento. Então, a caixa de corte volta a ficar ocultada. Então, este é um recurso de caixa de corte bastante útil aqui para o nosso trabalho. Ok, pessoal? Então, com relação a vistas, a gente tem as diversas vistas, o gerenciamento da visualização das vistas, escala,
faixa de vista, caixa de corte, né? A gente pode recortar a vista e outras coisas aí que a gente visualizou. Obrigada, pessoal!